Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Amamentar, além de dar imunidade para o seu bebê, é um ato de amor, um ato de carinho. Nada melhor do que a enfermeira Gisele Scátula, que está aqui conosco, nossa convidada de hoje, formada pela Unifenas, e também a enfermeira RT do Hospital São Domingos. Gisele, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Nosso programa. Obrigada, o prazer é meu. Gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar discutindo sobre um assunto que é de extrema importância não só para a mãe, mas para toda a família, que é o aleitamento materno. E tenho certeza, Gisele é uma pessoa muito carismática, é uma pessoa dócil, que todas as mães, né, que passam no nosso hospital adoram a Gisele. E nada melhor do que você, então, para a gente começar. Falando quais as vantagens do aleitamento materno. O que você acha, Gisele? Olha, o aleitamento materno, ele tem inúmeras vantagens, né? Mas principalmente para o bebê, ele é o alimento mais completo que a criança pode receber nos primeiros 6 meses de vida e até os 2 anos de idade ou mais. Ele é adequado, ele é equilibrado e é suficiente para o bebê. Além disso, ele protege o bebê contra infecções, amidalite, as otites, que são as infecções normais, né, que acomete a criança na infância. Melhora a imunidade do bebê. Isso, ele protege contra alergias, ele tem uma substância que protege a luz do intestino da criança, que não permite que ela tenha diarreias, que é uma grande, era, né, hoje nem tanto, mas era uma grande causa de morte neonatal, por conta da diarreia, então ele protege. Além disso, a criança que é amamentada ao seio, ela tem um desenvolvimento cognitivo e psicossocial muito melhor do que das outras crianças, que existem inúmeros estudos nos Estados Unidos que os testes de QI são muito avançados para as crianças, elas são mais inteligentes. Ou né? seja, além de um ato de amor, um ato de carinho, também melhora toda essa parte, toda né? Essa parte. Melhorando a imunidade da criança e também os testes de QI. Isso. O lado psicossocial da criança também é mais equilibrado, porque a criança ela se sente muito mais amada, se sente protegida pela mãe, então isso torna um indivíduo equilibrado emocionalmente. Isso é muito importante. Nós começamos, né, sobre as vantagens do aleitamento materno para o bebê. Uhum. E a vantagem do aleitamento materno, ou as vantagens, né, para a mamãe e para a família, Gisele? Também são muito grandes, né? O leite materno para a mãe, normalmente a gente pede para que seja aleitado logo após o parto, nos primeiros 30 minutos. Porque ele ajuda na involução uterina, ou seja, ele ajuda o útero da mãe voltar ao tamanho normal. Dessa forma, a mãe vai ter menos sangramento, consequentemente o risco de hemorragia é muito menor e de anemia também. Ou seja, a natureza sábia, né? O neném mama, suga o seio e o útero automaticamente vai se contraindo. Isso. Reduz também os índices de câncer de mama e de ovário na mãe. É também um método natural de planejamento familiar, porque se a mãe ela amamenta exclusivamente, isso tem que deixar bem claro, até os 6 meses, e ela não menstrua, ela não engravida, então diminui o risco de uma nova gravidez num período aí mais curto. Ou seja, pode engravidar, mas a chance de uma gravidez é muito pequena. Isso, né, Gisele? Porque o hormônio que produz o leite, ele faz com que a mulher não engravide nesse período, mas desde que ela esteja amamentando muito, ou seja, oferecendo regularmente que essa produção de hormônio se estabilize para que ela não engravide. Além de ser absolutamente prático, né? Porque a mãe não tem que esquentar a mamadeira, esquentar o leite de noite. Já sai pronto para uso, prontinho, né? Então, temperatura adequada, nutrientes adequados para o bebê e não tem custo nenhum, né? Exatamente. Ou seja, não tem que estar preocupando com a composição, o que colocar no meio, preparar a mamadeira. Né? Então, a criança já mama o leite na temperatura ideal, com os nutrientes ideais. Tudo que ela precisa para crescer e se desenvolver sadia. Ou seja, tudo de bom para o bebê. E para a mãe também, né? Que a mãe não vai ter tanto trabalho. Para a família num todo, né? Para a família no geral, porque você gera menos ônus, a criança adoece muito menos, então a mãe tem que ir muito menos ao pediatra, né? Os pediatras vão brigar com a gente, mas eles são assim... Mas é uma criança mais sadia, né, Gisele? Isso é importante para a família, para todos. E lógico, nós como os médicos,
eu acredito que a intenção nossa não é que tenha o paciente ajudar. doente, é ajudar exatamente fazer uma medicina preventiva e não curativa. Com certeza. Ô Gisele, como é que funciona a mama? Só para a gente explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né? Principalmente para essas mamães novas, né, que estão amamentando, ou para as futuras mamães, né? Olha, a mama, a gente pode falar de uma maneira bem simples, é como se fossem vários cachos de uva, né? Então, esses cachos de uva, eles são formados pelos bagos, que são os alvéolos, aonde é produzido leite. A mãe, para que ela produza leite, ela precisa de um estímulo, e esse estímulo normalmente é a sucção do bebê. Então, quando o bebê suga o seio materno, a mãe recebe um estímulo através que vai para o cérebro, e o cérebro vai estar produzindo os hormônios, que é a prolactina e a ocitocina. Uma produz o leite, ela vai lá, tira os nutrientes que a mãe tem no sangue, produz o leite, e a ocitocina faz com que esse leite chegue até a boca do bebê, contraindo as células da mama, né? Mas o estímulo da amamentação em si é a sucção do bebê. A mãe pode estar ingerindo líquidos para ajudar a produzir esse leite, né? Mas o que faz com que a mãe consiga amamentar e produzir a quantidade correta é a sucção, porque quanto mais o bebê mama, mais a mãe produz. Então, praticamente 70% da produção do leite acontece na hora que o bebê está sugando. Aí às vezes a mãe pensa assim, eu tenho uma mama que fica murchinha, vazia, né? Mas na realidade a produção do leite é feita ali na hora. Somente 30% da produção do leite é ininterrupta. O restante ela produz enquanto o bebê está mamando. Ou seja, quanto mais suga, mais Mais a mãe produz, mais leite ela produz. Então funciona dessa forma. E o que inibe a produção de leite é a dúvida, a mama cheia. Quando a mama está cheia, o que acontece? A gente tem a produção dos alvéolos, que elas direcionam para um canalículo. Do canalículo ele vai ficar num depósito. Esse depósito ele fica exatamente embaixo da areola do seio materno. Então, se esses depósitos ficam cheios, o organismo entende que ele não precisa produzir leite, porque não está sugando, ou seja, não está usando a quantidade de leite necessária. Então, quanto mais o bebê sugar, ele vai esvaziar esses depósitos de leite e, consequentemente, o organismo entende que, acabou o leite. Se acabou o leite, então vamos produzir mais porque tem falta, Então, a mãe tem que ter a certeza e a confiança que o que ela está produzindo está sustentando o bebê. Eu acho que você falou também a produção do leite. Eu acho que muito interfere também a parte emocional da mãe. Isso. Né? Eu acho que tem a ver também. A gente pede para que a mãe fique o mais tranquila possível. Então, quando a mãe for amamentar, ela tem que ter um ambiente de tranquilidade, ela tem que estar confiante, ela tem que ter certeza de que aquilo que ela está oferecendo para o filho dela é o melhor. E isso cabe a nós, profissionais de saúde, durante principalmente o período de pré-natal, tá orientando a mãe, porque realmente não há necessidade de outro alimento para o bebê a não ser o leite. Ou seja, o neném não vai ficar com fome, né, Gisele? Não vai ficar com fome. Eu acho que muitas mães preocupam, né? Mas só o seio, não tem que dar mais alguma coisa para o bebê? Não, o leite materno já é completo, é um alimento completo para o bebê. Ele tem tudo, ele tem vitamina, ele tem sais minerais, ele tem anticorpos, gorduras, açúcar, então ele tem bastante coisa que, quer dizer, é exatamente o que ele precisa para se desenvolver. Ou seja, não vai ser um bebê obeso e nem vai ser um bebê raquítico, Não. né? Vai ser um bebê no peso ideal, porque tem todos os nutrientes ideais. Isso. O que acontece muito, que faz com que as mães às vezes abandonem o aleitamento materno, é que faz aquela comparação com o bebê que está mamando na mamadeira, que é um bebê mais gordinho, mais reforçadinho, e o bebê que mama no leite materno, no seio materno, normalmente não é. Mas só que a mamadeira mistura muita coisa no meio que talvez não seja o ideal para o bebê, ou seja, talvez não é o ideal para o bebê. Não, porque o que acontece? O leite materno ele é espécie específico. Então, ele é feito pelo ser humano para o ser humano. E o leite de vaca é feito para o bezerro, né? Então, a proteína do leite de vaca, ela é muito grande para o bebê digerir. Então, o que acontece... Tornando a digestão difícil também. Isso. O leite materno, ele tem uma digestão muito mais simples, porque ele é adequado ao organismo do bebê. Aquela imaturidade do sistema gastrointestinal que a criança apresenta no início, né, da vida dele. Então, aquele leite, ele tem uma proteína melhor, ele tem as enzimas que ajudam a fazer a digestão, né? Então a mãe tem aquela comparação que o bebê que mama é mais gordinho, mas gordura não é, a gente sabe que hoje em dia não é saúde, né? Gisele, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje o assunto aleitamento materno com a enfermeira RT do Hospital São Domingos, Gisele Scátula. Gisele, falando em leite, como é a composição desse leite? Como se divide o leite materno? Olha, o leite materno ele se divide em colostro, a gente chama que é o período que é aquele leite que é produzido no início da gestação e vai mais ou menos até o 4º ao 7º dia após o parto. Ele é um leite mais ralo, mas ele é rico em gordura e muito rico em anticorpos, que é extremamente importante para o bebê. Por quê? Porque ele funciona como uma primeira vacina para o bebê. Então a mãe acha que aquele leite é meio ralinho, que não sustenta, mas ele é ideal para o bebê nos primeiros dias de vida. Depois do leite do colostro, a gente tem o leite de transição, que é a mistura do leite do colostro com o leite maduro. Que o leite maduro, na realidade, ele vai vir lá pelo 14º dia. Já aquele leite mais amarelado. Isso, ele é mais denso, né? Não é tão ralo quanto o colostro. Então o leite de transição ele é a mistura. E o leite maduro mesmo, que vem depois do 14º dia, que ocorre a pojadura, que a gente chama, que é a descida do leite, que as mamas ficam, assim, às vezes engurgitadas, com excesso maior de leite, ele se divide em dois. É o leite anterior e o leite posterior. O leite anterior, ele é muito rico em vitaminas, em proteínas e anticorpos. Ou seja, o leite anterior, ele mata a sede, e água, ele mata a sede do bebê e protege o bebê. E o leite posterior, ele é rico em gorduras, que é o que o faz o bebê ganhar peso e que sustenta o bebê. O que acontece muito é que as mães começam a marcar horário para mamada. Então eu vou deixar 15 minutos nessa mama, depois eu vou passar 15 minutos para outra mama. E às vezes esses 15 minutos não é suficiente para o bebê mamar esse leite posterior. Então o bebê só mama o leite anterior, consequentemente, daqui a pouquinho o bebê vai estar com fome, porque a parte do leite que sustenta... Aí a mãe fala que o leite não tá bom. Que o meu leite é fraco, que o meu leite não está sustentando. Por isso que a gente orienta a mãe a oferecer o peito a livre demanda, a hora que o bebê quiser e quanto tempo ele quiser. Ou seja, não tem que ter horário não, né, Gisele? Não. A hora que o bebê quiser mamar, chorou de fome... Tem que pôr o peito, porque ele vai mamar a quantidade que ele achar que é suficiente. Então ele mamou o leite anterior, mamou o leite posterior, pronto, ele vai estar sustentado. Agora, se a gente coloca o horário, de repente ele só está mamando leite anterior. Uma coisa muito mecânica só também, tá né, matando, Gisele? exatamente, está matando só a sede do bebê e protegendo. E aí ele vai ficar com fome. Eu acho que muito bebê acaba fazendo do bico do seio de chupeta, né? Ele mama aquilo que ele tem, aquilo que ele está com fome, e depois ele para de sugar e só fica fazendo de bico, né? De chupeta. Olha, o que acontece muito, doutor, é o seguinte, a mãe, às vezes, o que é muito importante a gente orientar é a pega do bebê. Às vezes o bebê ele está pegando errado, como eu falei, ele tem que abocanhar a areola do bebê, que é a areola do seio, que é onde ficam os depósitos de leite. Ele extraindo aquele depósito, aquela quantidade de leite que está ali, a mãe vai estar produzindo mais, aí vai vir o leite anterior e o leite posterior. Se ele não pega corretamente, ele não sustenta. Então ele está abocanhando errado, então ele não está tirando a quantidade de leite que ele precisa. Ele não suga corretamente, Isso, né? E está fazendo do peito uma chupeta. Exatamente, ele vai fazer força, mas não vai vir o leite para ele. Ele vai estar ali só dando aquela mastigadinha que a gente fala, né? Que ele fica só chupando de levinho. E quando ele tem que abocanhar de forma que cria um vácuo, né? Então ele tem que pegar mesmo que a mãe sente que pega. Ali ela pegou direitinho. Ô Gisele, então falando em leite fraco, existe o leite fraco? Não, não existe É que leite fraco. Muitas mães a gente ouve falando, meu leite está fraco, meu leite não está sustentando meu filho. Não, não existe leite fraco. Existem muitos estudos, inclusive, que comprovaram que tem aquelas mães daqueles países subdesenvolvidos, que estão extremamente desidratadas, desnutridas, não proporciona para o bebê o leite fraco. O leite que a mãe produz é o leite ideal para o bebê. Como eu falei, o que acontece é isso. Se o bebê não está abocanhando corretamente o seio materno, ele não está extraindo a quantidade de leite suficiente para que ele esteja sustentado. Também ele pode estar abocanhando, só que a mãe está colocando o horário para mamada, ele só está mamando leite anterior, não está mamando leite posterior, então ele não está ficando sustentado. Então não existe leite fraco. Não há necessidade de complementação com chá, com suquinho, com água, com nada. Nada disso. Nada. Ou seja, a mamãe vai seguir corretamente a orientação do pediatra, né, da enfermeira, que vai orientar na maternidade, como eu vejo você várias vezes, né, orientando as mamães lá. O
o papel do profissional de saúde é de grande importância na orientação para as mães, não só para as mães, mas principalmente para toda a família. Por quê? Porque a mãe precisa de apoio nesse período, que não é um período simples, porque a amamentação, ela não é uma coisa, ela é instintiva e mais comportamental do que instintiva, então ela tem que ser aprendida. E cabe nós, profissionais, estar orientando as Lógico. mães. E você falou da posição correta, né, da boquinha do neném no mamilo, na auréola, né? Isso. Mas eu acho que também deve ter uma posição correta de colocar o neném no corpo, né? Tem. E eu acho que esse contato mãe e filho também torna-se muito importante para a criança, né? Muito. O que acontece? A mãe, quando vai dar de amamentar, como eu falei, ela tem que estar num ambiente tranquilo, ela tem que estar dedicada a esse momento para a criança. A criança tem que estar barriga com barriga virada, encostada no corpo dela, que é a posição correta. Sentindo mesmo o corpo da mãe. Sentindo o corpo da mãe. Porque se ela fica com a barriguinha virada para o lado, então isso, ela vai estar com a boca torta, então, consequentemente, ela vai estar pegando errado. Se ela pega errado, além dela não extrair o leite corretamente, ela vai machucar o seio materno, que é quando a mãe normalmente abandona a amamentação. Então, a criança tem sempre que abocanhar a areola. Ela não tem que abocanhar o bico, porque se ela abocanha o bico, é onde acontece as fissuras, as rachaduras, né? Que aí provoca dor e a mãe abandona a amamentação por conta disso. Exatamente, que acontece muito, né, Gisele? E falar em sugar, então, como é que essa criança deve sugar? Como é esse ato de sugar? Como eu falei, a mãe tem que virar a barriguinha da criança na barriga dela. A criança tem que abocanhar toda a auréola, de forma que não apareça só a parte superior da auréola. Eu tenho uma mama aqui que a gente está mostrando. Então, a gente tem aqui uma mama, essa mama ela é utilizada para orientação mesmo de mães, de gestantes, né? Então, o bebê ele tem que abocanhar essa parte maior do seio. Ou seja, a auréola, essa parte escura, né? Para mostrar para as mamães que estão nos vendo. Então ele tem que abocanhar isso aqui, porque se ela abocanhar o bico, aí fica errado, aí ela machuca. E é aqui onde estão os depósitos da mama. Esses depósitos de leite, eu vou estar mostrando aqui, então aqui como se a mama fosse por dentro, né? Isso, então, mostrando aqui, para os telespectadores, né, que isso aí é a parte, como interna. seria mais ou menos a parte interna da mama. Isso. Então são os cachos de uvas que eu falei, né, que tem os bagos, né, que são os alvéolos onde produz o leite. Então aqui a gente conduz o leite através desses canalículos, né, que se emendam nos canais maiores, e depois eles vão ficar aqui nesses depósitos de leite, né? Esses depósitos de leite, que são os seios galactóforos, ficam embaixo da auréola. Então, quando a criança abocanha a auréola, ela esvazia esses depósitos. Então, esvaziando esses depósitos, a mãe vai estar produzindo mais leite. E dessa forma, ela não vai estar machucando o seio da mãe, né? Então, ela tem que estar com as bochechinhas bem redondinhas, ela tem que criar um vácuo, né? Para poder conseguir retirar o leite da mama. E tem também que ficar com a boquinha de peixe, que a gente fala, né? Que a criança tem que ficar com a boquinha virada, com o lábio inferior e o lábio superior virado para fora. Então, essa é a pega correta. Ou seja, o organismo, né? O organismo é perfeito, né? Principalmente o organismo materno, no caso aí falando da mama, é uma coisa perfeita. Quer dizer, produz, tem um lugar que fica armazenado o leite, a criança suga. Isso. É tudo um conjunto, né? Então, tem que, tanto a mãe quanto o bebê, eles aprendem a conviver isso junto, que é o ato de amamentar. Gisele, então você está falando de amamentar, como sugar o seio. Então, usar chupeta, chuca, protetor, o que você fala disso? Não é aconselhado, a gente não orienta. Por quê? Normalmente a gente fala assim, a gente ouve muito falar, se você der a mamadeira para o bebê, ele vai aprender a mamar mais fácil e vai abandonar o seio materno. Não é isso, é que a sucção é diferente. Ou seja, na realidade, na mama ocorre a sucção, na mamadeira ocorre o processo de engolição, que a gente chama. A mama, a criança joga o seio materno lá para o palato duro, lá para o céu da boca e pressiona com a língua, então de forma que ela cria um vácuo. A mamadeira não, a mamadeira, o bico da mamadeira quase encosta lá na campainha do bebê. Isso gera um reflexo de vômito. Então a criança faz ao contrário, ela segura para o leite não descer, porque ela não consegue controlar o leite. Então a maneira como ela suga é diferente. Aí ocorre a confusão dos bicos que a gente chama, né? Então se você tá dando seio, aí você fala, não, vou dar uma mamadeira só para sustentar melhor de noite. Dois, né? Aí a criança
mama a mamadeira daquela forma. Gisele, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E como a Gisele estava explicando a respeito de mamadeira, chuca, protetor e o bico do seio. Então, Gisele, vamos voltar a explicar para nossas futuras mamães, né? Então, como eu estava explicando, a sucção é diferente, né? A maneira como o bebê suga o seio é diferente como ele mama na mamadeira. Além disso, a gente pede para que não se utilize a mamadeira, por quê? Porque pode haver contaminação no preparo desse leite para a criança. Às vezes a água que a mãe está utilizando para preparar o leite pode estar contaminada. A mamadeira pode não estar limpa corretamente porque ela tem umas ranhuras muito fininhas que às vezes não limpa, então isso pode contaminar o leite. O utensílio que ela utiliza para limpar a mamadeira pode estar contaminado. Às vezes tem aquela mania de guardar um restinho do leite na mamadeira e complementar. Para não desperdiçar, né? Fica para depois e acaba contaminando. E aí pode estar contaminado, então isso vai gerar uma diarreia na criança, né? Além de que as mamadeiras, elas podem estar proporcionando na criança problemas ortodônticos e problemas na fala. Então, as crianças às vezes podem se tornar, a gente chama de respirador bucal, que é quando ocorre a protusão, né, do dente, certo. E aí ela começa a dormir com aquela boca aberta, e aí ela pode ter um problema futuro de respiração. Dente também, problema de dentição. As crianças que mamam no peito têm muito menos índices de cárie, porque a mamadeira, normalmente a mãe dá a mamadeira, põe aquela suquinha, ela mama, de açúcar para ficar docinho, dorme com aquela suquinha lá, então gera cárie, né? Lógico. Além de entortar os dentinhos, que a gente costuma falar, tanto a mamadeira como a chupeta. E o fato de ser um custo maior, né, para a família, lógico. Porque você tem que comprar o bico da mamadeira, você tem que ferver a mamadeira, você tem que comprar o leite, né? Então, realmente não é indicado. Além do neném, sugar o bico da mamadeira é muito mais fácil, menos esforço para o neném do que o bico do peito, né? O Exatamente. Bico do seio. E quando ele suga o seio, ele estimula todos os músculos da face, o que gera um desenvolvimento muito maior para a criança, no sentido de fonoaudiologia, né, de ortodontia. Então vamos explicar para as futuras mamães e para as mamães, né, que estão pensando aí no futuro, quais os cuidados durante a gravidez que elas deveriam ter com as suas mamas. Olha, normalmente a gente pede para que não se passe nada nas mamas, nenhum tipo de creme, hidratante, nada. Porque tudo que você passar na sua mama, você vai estar deixando a pele mais sensível. E o que a gente não quer? A gente quer que a sua pele fique resistente para que quando o bebê for sugar, você não tenha problema com fissura, com rachaduras. A única coisa que a gente orienta é que tome sol. Sol no período até as 10 da manhã ou depois das 4 horas da tarde, uns 10 minutos todos os dias. Então, esse sol vai fazer com que a pele do peito fique mais resistente, né? Não há necessidade de você estar esfregando bucha, toalha, não precisa nada disso. A gente precisa de um sutiã, porque ocorre um crescimento, um aumento, né, da glândula mamária, consequentemente o seio aumenta, então o sutiã vai estar ajudando a estar sustentando essa mama. E só, não precisa de mais nenhum tipo de cuidado específico com a mama durante a gestação, não. Não há necessidade de fazer expressão, porque essa expressão que a gente fala pode estar induzindo a uma contração, então pode estar adiantando o parto, então não há necessidade de fazer essa expressão. A expressão seria apertar o bico do seio para ver se já tem leite, né? Fazer que é muito comum a grávida fazer isso, né? Isso. Essa ordenha é muito importante, mas depois do parto. Né? A ordenha hoje, a ordenha manual, ela é de extrema importância para evitar muitos problemas da gestação. E lembrando bem, pós-parto, né? Pós-parto. Ô Gisele, os problemas mais frequentes que as mamães têm encontrado com a amamentação, você pode falar alguma coisa? Olha, um problema mais frequente é a fissura, o engurgitamento e a mastite. A fissura, a gente fala que é quando o peito racha, tá? Ocorre, por quê? Porque o bebê está abocanhando o bico e não a auréola. Então, a mãe tem que proporcionar para esse bebê uma auréola macia. Como é que ela vai fazer isso? Com a ordenha manual, como eu falei anteriormente. Então, a ordenha manual, ela é de extrema importância para se evitar todos os problemas da amamentação. A ordenha manual, ela tem que ser feita sempre quando a mãe for oferecer o peito ao bebê. Por quê? Porque ela vai tornar a auréola mais macia. Não é tirar muita coisa, não. Ela vai fazer a ordenha de maneira que saia um pouco a quantidade de leite. Esse leite vai estar amaciando a auréola e o bebê vai conseguir abocanhar a auréola direitinho. Então aí, se ele abocanhar a auréola, você não vai ter problema de fissura. Agora,
Se ele tem um problema de fissura, porque abocanhou errado, machucou o seio, então ocorre a rachadura. Depois da rachadura, é uma porta de entrada para uma mastite. Por quê? O que é a mastite? Na realidade, a mastite é uma inflamação da glândula mamária. Isso. Por porta de entrada de algum micro-organismo que possa estar entrando, uma bactéria, qualquer coisa. Então, o ideal é que não se rache, né? Que o peito não fique ferido, como elas costumam dizer, para a gente não ter problema com a amamentação. E como a gente estava conversando há pouco, Gisele, a família também é importante, né, nesse processo de amamentação. Muito, muito. A família é muito importante. A gente precisa trabalhar tanto o pai, principalmente as avós, que tem muitos estudos que falam que as avós são um fator muito importante para o desmame precoce. Por quê? A gente não pode nem recriminá-las, porque elas são da geração da mamadeira. Então, elas não tiveram essa orientação a respeito de aleitamento materno. Então, diante de uma dificuldade que possa surgir com a filha ou com a nora, elas vão logo e falam, vamos dar um chazinho, vamos dar uma mamadeira. Mas não é culpa delas. Então, a gente tem que trabalhar, principalmente os pais e as avós, durante todo o período pré-natal. A gente não pode trabalhar somente a gestante, a gente tem que trabalhar a família como um todo. Como um todo, né? Isso, porque eles são de grande importância na hora de uma dificuldade. Principalmente, a mãe precisa estar tranquila, porque quando ela volta para casa, ela tem os afazeres normais da casa, né? Ela tem o marido, os outros filhos, a casa. Como é que a família pode ajudar? A família pode ajudar nessa parte. Então, cuida da casa, dá um apoio para os outros filhos, para que a mãe possa se dedicar dando ao tranquilidade para a mãe recém-nascido. amamentar seu filho. Isso. Quando o neném descansar, a mãe descansa para estar pronta para a jornada, que no começo realmente não é muito fácil, né? Não é fácil, né, Gisele? Inclusive, tem muitos mitos, muitos tabus, né? Que acabam prejudicando a amamentação. Você pode falar alguma coisa para essas mamães aí, Gisele? Tem muitos mitos. Um deles é o leite fraco, que foi o que a gente falou anteriormente, né? Que as mães falam, meu leite não sustenta, um bebê tá chorando de fome. O que acontece é que a mãe associa o choro do bebê somente à fome. E o choro do bebê é o meio de comunicação dele. Então ele vai chorar a maneira porque... dele pedir a mamadeira, Isso. né? É o bico do seio. Ele vai pedir de qualquer forma. Ele pode chorar porque ele fez cocô, porque ele fez xixi, né? Porque ele tá com frio, porque ele tá com calor. Chora muito porque tem cólica, porque o recém-nascido tem muita cólica. Então, a mãe não pode associar somente o choro do bebê à fome, né? Ela tem que Tem vários fatores. Né? O que a mãe precisa, o que ela precisa analisar é o seguinte: tá levando no pediatra, o bebê tá engordando, tá fazendo xixi de 4 a 6 vezes por dia, ela pode ficar tranquila que o bebê tá mamando o suficiente, o leite dela tá sustentando o suficiente. Ela não tem que se preocupar com relação ao leite fraco. E o outro que é o mito que amamentar faz o seio cair, né? A gente... se preocupa muito as mãezinhas aí, né? A gente se preocupe com razão, né? Mas assim, eu acho que o ato de levar o filho ao seio é um ato de amor que tem que ser superior a qualquer coisa. O fato do seio cair não está diretamente relacionado à amamentação. Quando a mulher engravida, a transformação já ocorre durante a gravidez. Então, os seios aumentam durante a gestação, né? Não quer dizer que na amamentação vai cair. E isso depende muito também da genética do organismo, se a mãe engorda muito, então o seio aumenta. Depende do organismo de cada pessoa. Isso, né? Isso. Então quer dizer que o aumento do seio, a mudança do seio já ocorre na gestação, não só na amamentação. Não só na amamentação, né? Gisele, como sempre, a gente faz algumas perguntas para alguns telespectadores. E eu gostaria que você respondesse alguma delas. Então vamos à primeira pergunta de nossa telespectadora. Meu nome é Cristiane, eu tenho um bebê de 11 meses, eu amamento ele até hoje. Eu queria saber se tem um tempo certo para continuar amamentando. Gisele, então responde, né, para a Cristiane, quando a mamãe deve parar de amamentar? Não existe um tempo certo para parar de amamentar. O que o Ministério da Saúde preconiza, e os especialistas, é que a criança deve ser amamentada exclusivamente até os 6 meses de vida. E depois até os 2 anos ou mais com alimentação complementar, mas não tem um tempo certo que você vai falar assim, não, tem que parar de mamar, não tem um tempo especificado, não. Gisele, nós temos várias perguntas, mas na verdade no decorrer do programa já foram respondidas, né? Então a gente pede que nossas telespectadoras não fiquem tristes conosco, mas já foram respondidas e devido ao nosso tempo, nós estamos terminando mais um programa Saúde em Dia. Gisele, foi um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado pelo carinho, né? Espero vê-la mais vezes aqui no nosso programa. Com certeza, porque sobre aleitamento materno tem muita coisa para falar. Eu agradeço a oportunidade.
Gisele, então vamos encerrar nosso programa. Uma boa semana, fique com Deus.